Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém. Irmãos, nós vamos meditar num texto hoje. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Mas que o Senhor falou comigo de uma forma especial. E eu creio que da mesma maneira que Ele falou comigo, Ele vai falar no coração de cada um que aqui está. Porque essa palavra me fez refletir. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu parei para refletir como é que eu tenho buscado ao Senhor. De que maneira eu tenho buscado ao Senhor, aonde eu tenho buscado ao Senhor. E é isso que Ele vai ensinar cada um de nós aqui nessa noite. Como nós devemos buscar a sua presença. Amém? O texto se encontra lá no Evangelho de Lucas, o capítulo é o 24, versículo do 1 ao 5. E diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Amém? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse texto em específico, a ressurreição de Cristo, nós vemos que ela é narrada nos 4 evangelhos do Senhor. Só que Lucas, ele enfatiza um detalhe que os outros evangelhos não relatam, que é a forma que o anjo faz a pergunta àquelas mulheres. E a pergunta para elas foi: Por que buscais o vivente, aquele que está vivo, entre os mortos? E é isso que nós vamos meditar nessa noite. Aonde nós temos buscado Jesus e de que maneira nós temos buscado Jesus? O pastor já adiantou boa parte da pregação hoje com a questão do João 15, que nós vamos aprender que para nós buscarmos Jesus da maneira correta, a palavra dele tem que habitar dentro de nós. Quando nós olhamos para os cristãos, para os que se dizem cristãos hoje, nós vemos que muitos declaram, confessam com a boca que são cristãos, mas se manifestam de forma vazia. E por quê? Se diz cristão, mas o seu interior é vazio. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9, o Senhor Jesus disse assim: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A maioria das pessoas confessam a Cristo da boca para fora. Buscam ter um relacionamento com Deus de modo que agrade a si mesmo e não agrade ao Senhor. Não zelam pela sã doutrina, pela palavra pura, genuína, o evangelho verdadeiro. Não compreendem as Escrituras naquilo que o Senhor realmente requer de cada um de nós como servos.
mas buscam sempre nas fontes erradas, entre os mortos, em doutrinas que são de homens e não são doutrinas de Deus. Quantas igrejas a gente vê? Uma ensina A outra ensina B, a outra ensina C, sendo que o Senhor disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sendo que o Senhor diz que Ele não muda, Ele é imutável. Então, se Deus não muda, por que é que nós vemos tantos ensinamentos diversos e que na maioria das vezes nenhum deles é embasado naquilo que o Senhor deixou como segmento para as nossas vidas? O perigo de nós caminharmos segundo o conselho dos homens, nós tomamos como exemplo a história de Davi e Uzá. Quando Davi vai buscar a arca da aliança na casa de Abinadab para trazer de volta a Jerusalém, Davi, ao invés de buscar o conselho do Senhor, porque Deus já havia deixado inscrito qual era a forma correta de se carregar a presença dele, porque a arca da aliança simbolizava a presença dele. Davi, ao invés de consultar na lei do Senhor, ele vai buscar conselho nos homens, nos capitães, nos líderes e na congregação. E ele resolve agradar aos homens, ao invés de agradar a Deus. A consequência disso, carregaram a arca de Deus num carro de bois, conduta de filisteus, e quando aquele carro passa por uma eira, um campo cheio de buraco e o carro balança, a arca vai cair. Uzá, na boa intenção de segurar a arca, toca na arca e morre. Ou seja, a decisão errada, a condução errada de um líder levou uma pessoa à morte. E o perigo de nós caminharmos seguindo o conselho de homens, ao invés de seguir o conselho de Deus e a sua palavra, é que na maioria das vezes nós seremos conduzidos à morte, porque estão fora do caminho, distorcem a palavra de Deus para se beneficiarem, ao invés de colocarem o reino de Deus acima de todas as coisas. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia vai nos dizer que nós não devemos ser meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então chegou o tempo de nós pararmos, olharmos o contexto que nós estamos inseridos, olharmos a maneira que nós estamos servindo e começarmos a buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Buscar ao Senhor e se entregar à sua palavra, ao que está escrito, de corpo, de alma e de espírito, não somente da boca para fora, porque quando nós fizermos essa entrega, aí sim nós começaremos a ver o Filho. E vendo o Filho, consequentemente, nós começaremos a crer nele. E nisso, o poder dele começa a ser manifesto nas nossas vidas. A palavra vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E quantas coisas nas nossas vidas nós padecemos porque nós preferimos ouvir a homens do que ouvir a Deus. Porque nós preferimos
seguir uma placa, seguir uma pessoa, seguir uma imagem, ao invés de seguir aquilo que está escrito, ao invés de seguir a palavra de Deus. É necessário que todos nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque para nós vermos o Filho, como aquelas mulheres viram Jesus ressurreto, é necessário que nós busquemos ao Senhor da maneira correta e no lugar correto. É necessário o relacionamento com a sua palavra. E o que é um relacionamento? O relacionamento, se nós procurarmos a definição, significa conexão com outra pessoa. Para nós nos relacionarmos com alguém, é necessário que nós conheçamos a pessoa, porque ninguém tem um relacionamento com um desconhecido. Primeiro a gente conhece, depois a gente começa a se relacionar. E para a gente conhecer a pessoa, é necessário que nós passemos a conviver com ela. Por isso que João, capítulo 15, o verso 7 e o verso 8 vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim, sereis meus discípulos. Se Cristo é o Verbo, e o Verbo é a palavra de Deus, quando nós guardamos a palavra de Deus e nós praticamos, a palavra começa a habitar dentro de nós. Cristo começa a habitar dentro de nós. Nisso nós estamos nele e ele está em nós. E aí sim nós nos tornaremos discípulos, porque nós passaremos a conhecer aquele com quem nós estamos nos relacionando. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que nós temos que conhecer a palavra porque são elas que testificam de Cristo. Então, quanto mais relacionamento nós temos com a palavra de Deus, a palavra pura e genuína, mais de Cristo nós conhecemos. E quando nós começamos a conhecer a Cristo, a conhecer a palavra de Deus, consequentemente nós começamos a agradar a Deus. Por quê? Lá em Jeremias capítulo 9, o verso 24, o Senhor disse assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É destas coisas que nós conheçamos a palavra, que nós nos relacionemos com a palavra, que nós pratiquemos e obedecemos aquilo que Ele deixou escrito. Chegou o tempo da gente parar de buscar entre os mortos aquele que está vivo, aquele que vive. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o texto vai começar a dizer que era, que dia? Domingo, o primeiro dia da semana e o terceiro dia depois da morte de Cristo. Jesus, antes de morrer, ele deixou uma promessa
para todos aqueles que seguiam ele. Mateus capítulo 17, verso 22 e 23, Jesus fala assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus disse que ele ressuscitaria no terceiro dia. Que dia que aquelas mulheres foram no sepulcro? No terceiro dia depois da morte de Cristo. Só que elas foram buscar um Jesus vivo? Elas foram levar especiarias para fazer o tratamento do corpo de Jesus. Elas se esqueceram da promessa que Jesus havia feito antes de morrer. Porque quando elas chegaram no sepulcro, elas viram a pedra removida e o sepulcro vazio. João capítulo 20 vai dizer que aquelas mulheres começam a chorar, porque elas olharam para as circunstâncias e esqueceram da palavra que o próprio Jesus havia dito. Nisso, elas não tiveram fé naquilo que o Senhor Jesus tinha dito. Elas não creram na palavra de Jesus. Olharam as circunstâncias, esqueceram que Jesus era aquele que ressuscitaria e que venceria a morte. E o anjo vai lembrar aquelas mulheres. Lucas, capítulo 24, versos 6 e 8, o anjo vira para elas e diz: lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Aí a Bíblia vai dizer: e lembraram das suas palavras. Então, num primeiro momento, antes do anjo trazer a memória, aquelas mulheres não tiveram a fé que elas deveriam ter na palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 10, que o justo viverá pela fé. E aí a palavra também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, não importa a circunstância, o Senhor, Ele manda o escape, Ele manda a providência, Ele manda a cura, Ele manda o que for necessário. Pedro, quando estava no barco com os discípulos, que Jesus chega caminhando sobre as águas, a princípio eles acham que era um fantasma, e Jesus fala: calma, sou eu. Pedro, atrevido e ousado, diz: Senhor, se és tu, então permita que eu vá ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus vira para ele e fala o quê? Vem, Pedro. E Pedro, enquanto mantém os olhos no Senhor Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele olha para o vento e para as ondas, ele tem medo. E nessa hora, ele começa a afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo, que nós tiramos os olhos da palavra, para caminhar por aquilo que uma pessoa diz e que não tem fundamento nas Escrituras, nós começamos a afundar. Nós precisamos ter fé na palavra que o Senhor nos deixou. E se a fé, como o pastor já disse, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, se o que nós estamos ouvindo dentro de igrejas, dentro de casa, em qualquer outro ambiente, não nos leva a ter fé naquilo que está escrito, nós temos que perguntar: nós realmente estamos ouvindo palavra de Deus? Nós realmente estamos
conhecendo a Cristo, estamos nele e ele está em nós? A fé, irmãos, é um dos itens que compõe a armadura que todo cristão deve estar revestido. Porque são essas armaduras, é essa armadura que vai nos fazer resistir no dia mau. Efésios capítulo 6 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aí ele começa: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí aqui tem um detalhe: tomando sobretudo. Quando eu tomo alguma coisa sobretudo, eu faço o que com aquela coisa? Eu coloco ela acima de tudo. Sobre é em cima, então se é sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Se eu não tiver o escudo da fé, eu não vou crer na palavra para me revestir do resto das armaduras. Nisso eu não resisto o dia mau. A gente perece. A Bíblia diz que o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que nós não damos ouvidos à palavra de Deus, todas as vezes que nós caminhamos seguindo doutrina de homens e não doutrina de Deus, o Senhor não tem prazer em nós. E nós começamos a afundar como Pedro afundava, porque nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Nós paramos de ver o Filho, e parando de ver o Filho, nós deixamos de crer nele. E se nós deixamos de crer no Filho, nós já não somos mais discípulos. Nisso, nós não fazemos mais a vontade do Pai. Em outras palavras, nós passamos a confessar com os lábios, mas o nosso coração passa a estar longe de Deus. Por isso é necessário que a igreja de Cristo desperte. Por que nós temos que estar atentos? A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 13, verso 22, que se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for, até os escolhidos. Por isso que o Senhor diz: medita na lei dia e noite. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então nem todos que aparentemente pregam a palavra de Deus realmente estão ensinando aquilo que aqui está escrito. Por isso que nós temos que meditar, para ver se nós não estamos caminhando para a morte, ao invés de caminhar para a vida. Glória a Deus. E quando nós olhamos para aquelas mulheres, a Bíblia vai dizer que elas foram ao sepulcro muito de madrugada. Ou seja, elas foram no período da noite, no período em que normalmente as pessoas estão dormindo. E quando nós trazemos para a palavra de Deus, elas foram buscar no período das lágrimas. Muitos buscam Jesus somente na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que está tudo desmoronando. E é nessas horas que nós temos que ter o cuidado e analisar se nós realmente estamos buscando no lugar correto.
Porque aquelas mulheres buscaram Jesus no sepulcro. E o que é um sepulcro? É uma sepultura, é uma cova. E quando nós olhamos para a palavra cova, Provérbios vai dizer que cova profunda é a prostituta. Vocês já viram aquela conversa assim, ó? Seu casamento está destruído? Vem aqui que aqui tem restauração. Você está afundado na dívida? Vem aqui que aqui você vai receber a sua provisão. E aí você chega lá, você se depara com uma palavra distorcida. Você se depara com um evangelho corrompido. Você se depara com uma abominação num lugar que era para ser santo. Então, todas as vezes que nós buscamos nos lugares em que não prezam cumprir aquilo que está escrito e que está distorcendo a palavra, nós estamos indo atrás de Jesus num sepulcro. E um detalhe que chama a atenção nesse texto é que o sepulcro estava vazio. Jesus nunca vai estar dentro desses lugares. Jesus encontrou com aquelas mulheres do lado de fora, no caminho, não encontrou com elas dentro da sepultura. Marcos capítulo 16 vai falar que elas, saindo apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro. E aí, nesse momento, enquanto elas estão fugindo, é que Jesus aparece para Maria Madalena, fora do sepulcro. Aparece para ela no caminho. Jesus vivo, Jesus ressuscitado, nunca vai estar entre os mortos. Ele sempre vai estar no caminho, nos convidando o tempo todo para sair da sepultura, para sair da cova, para sair do lugar de morte e ter um encontro com a vida que é o Senhor Jesus. Porque Ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você quer ver um exemplo do Senhor Jesus, Deus, o tempo todo mandando a gente sair da cova? Quando Jesus chega, depois que Lázaro morreu, quando ele chega lá no lugar, Maria e Marta mandam chamar ele e Lázaro está morto, Jesus entra no sepulcro de Lázaro. Ele para onde? Do lado de fora. E o que é que ele diz? Lázaro, vem para fora. Ele não entra no lugar morto, ele tira o morto da morte e ele traz o morto à vida. Ele revive, ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Lázaro era ovelha de Cristo, porque ele ouviu a voz de Cristo lá fora, deixou a sepultura e foi se encontrar com Jesus aonde Jesus estava. Quando Deus manda o profeta Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos, depois que aquele exército revive, antes de Deus soprar o seu Espírito Santo naquele povo, o Senhor diz na palavra Ezequiel 37, do 12 ao 14, o Senhor vai dizer: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Olha o Senhor falando do
2 vezes a mesma coisa. E nós já aprendemos que quando o Senhor repete por 2 vezes, Ele está chamando a atenção. Marta, Marta, Simão, Simão, sai da sepultura, sai da sepultura, sai da cova. E aí o versículo continua. Depois que Deus abre os sepulcros, que tira da sepultura e a gente deixa o lugar de morte, aí Ele vem e fala: e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Irmãos, nós nunca receberemos o Espírito Santo de Deus se nós continuarmos entre os mortos. Nós nunca receberemos o Espírito Santo de Deus se nós buscarmos entre os mortos, entre aqueles que não fazem a vontade do Pai. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 17 diz: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós só nos tornaremos filhos de Deus quando nós deixarmos as nossas sepulturas. Do contrário, nunca fomos filhos de Deus. Só que nós também temos o cuidado, porque além de estar num sepulcro, nós também podemos ser um sepulcro. Jesus, certa feita, vira para os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, o verso 27 vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Toda vez que nós nos comportamos como escribas e fariseus, que nós pegamos pedra na mão para apedrejar o nosso próximo, ao invés de amar ele como a nós mesmos, toda vez que nós usamos de balança, toda vez que nós distorcemos a palavra do Senhor, nós estamos servindo a Deus apenas de corpo, mas o nosso coração está longe. Por dentro, por fora, nós somos lindos, uma casca cristã perfeita, mas por dentro nós somos como sepulcros caiados. Por fora aparentamos estar cheios, mas por dentro estamos vazios, ou estamos cheios de ossos secos e imundícies, porque o Espírito Santo nunca habitou em nós. Nós confessamos a Cristo com os nossos lábios, mas o coração está longe, porque as nossas obras e as nossas atitudes nunca serão as mesmas de Cristo, se nós nos comportarmos como escribas e fariseus. Por isso, para nós deixarmos os mortos, sair do sepulcro e deixar de ser sepulcro, é necessário que cada um de nós sofra um despertamento. Aquelas mulheres, para elas irem muito de madrugada até o sepulcro, provavelmente elas estavam dormindo e elas precisaram fazer o quê? Acordar para ir até Jesus.
Assim como Lázaro, que estava morto, e quando Jesus falou, Lázaro vem, Lázaro ouviu a voz, despertou e veio. Por isso que lá em Efésios, capítulo 5, verso 14, vai dizer, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. Não basta apenas despertar. Eu tenho que despertar e eu tenho que agir, porque o levantar é uma ação. Não adianta a gente ouvir um evangelho puro, genuíno e verdadeiro, mas continuar dentro da sepultura. Não sair do meio dos mortos. Eu tenho que sair, eu tenho que despertar e levantar. E quando eu levanto dentre os mortos, o versículo continua. E Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para nos encontrarmos verdadeiramente com o Senhor Jesus é despertar. É abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra pura e genuína, porque a palavra de Cristo começará a nos esclarecer. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí Jesus fala de novo, eu sou o caminho. Aonde ele estava quando ressuscitou? No caminho. Aí ele fala, eu sou a verdade. Aonde é que está a verdade? A palavra. Olha a palavra de Cristo habitando em nós, dentro de nós. E aí ele fala, e eu sou a vida. Todo aquele que chega até ele alcança vida e vida em abundância. Então nós temos que nos perguntar, aonde nós temos buscado o esclarecimento? Nós temos buscado o esclarecimento em homens? Nós temos buscado esclarecimento nos prazeres passageiros? Nós temos buscado nas vaidades, no reconhecimento? Os Salmos de número 4, versículo 2, o Senhor diz, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, em desonra? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando? O Senhor é longânimo, mas Ele nos dá um tempo. E quando basta de Deus chegar, se nós não nos posicionarmos da maneira que eles desejam, lembra lá? Mene, mene, tekel ufarsim. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Se não existir um conhecimento e um relacionamento verdadeiro com Deus e com a sua palavra, nós nunca o veremos e nunca nos encontraremos com Ele. Nós temos que ter o cuidado, irmãos, e entender que a noite ela chega para todos. Lembra das 10 virgens? As 10 dormiram, só que 5 dormiu preparada, 5 dormiu despreparada. Aquela que estava preparada dormiu, mas quando despertou, encontrou o noivo aonde? Lá fora, no caminho, e entrou no gozo eterno do Pai. Mas as 5 que dormiram despreparadas foram buscar o azeite de última hora e ficaram para o lado de fora. Glória a Deus. É nesse período, principalmente, que nós temos que nos esforçar e manter o foco na palavra do Senhor, manter a fé e a confiança naquilo que Ele nos falou, naquilo que Ele nos instruiu. Porque a noite, para quem está preparado, ela antecede as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Você quer ver um exemplo? Êxodo capítulo 24. Foi no período da noite, da madrugada, que Moisés edificou um altar a Deus e depois ele subiu o Monte Sinai e lá em cima Deus deu para ele a tábua com os 10
mandamentos. Foi na madrugada que Ana buscou e adorou ao Senhor no templo. E naquela manhã, quando ela voltou para casa, a madre dela foi aberta e ela recebeu o milagre. Começou a gerar Samuel. Glória a Deus. O Salmo 63 vai dizer que era na madrugada que Davi buscava a Deus. E Provérbios diz que Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. Glória a Deus. Era de madrugada que Jó oferecia sacrifícios contínuos a Deus para expiação do pecado dos filhos. Glória a Deus. E foi de madrugada que Pedro foi liberto da prisão. Glórias a Deus. O Salmos 30, versículo 5, vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glórias a Deus. Quando nós resistimos firmes na presença do Senhor, firmes na sua palavra, o período da noite, a alegria vem pela manhã. Quer ver um exemplo? Foi pela manhã que aquelas mulheres tiveram um encontro com Jesus. Glória a Deus. Foi no amanhecer que aquelas mulheres contemplaram o milagre da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Foi quando amanheceu que os anjos de Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra e livrou eles da destruição de Sodoma e Gomorra. Glória a Deus. Foi no amanhecer que Deus fechou o mar sobre o exército de Faraó e deu o livramento para o povo de Israel. Sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. João capítulo 12, o verso 46, Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Glórias a Deus. Se eu estou em Cristo, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, a luz dele ilumina toda a nossa treva e a alegria vem Glória a Deus. pela manhã. Aquelas mulheres, quando elas viram a pedra removida e o sepulcro vazio, elas ficam perplexas, espantadas, porque a princípio elas haviam esquecido da promessa da ressurreição, porque os olhos delas olharam as circunstâncias e a única coisa que elas conseguiram enxergar ali foi nada, porque não tinha nada no sepulcro. O Senhor já havia ressuscitado, não tinha mais nada ali. Glória a Deus. Todas as vezes que a gente para e olha somente para a dificuldade, somente para a nossa limitação, para aquilo que nós conseguimos enxergar fisicamente, nós nos confundimos e esquecemos das promessas e da palavra do Senhor. E aí nós corremos um grande risco de não sermos fiéis ao projeto que Deus planejou para cada um de nós, para as nossas vidas. Lembrar da palavra do Senhor e lembrar da promessa dele é a primeira condição para a gente aprender de Deus, aprender de Cristo e entender a obra que Ele está realizando na nossa vida e também entender o que é que Ele quer fazer através de cada um de nós. Lembrar da promessa e da palavra de Deus, do Senhor, é o mesmo que ouvir, buscar aquilo que Deus tem para nos falar. É o mesmo que não passar na frente do Senhor. É a forma que nós encontramos de caminhar pisando na sua pisadura. E quando nós mantemos o Senhor na nossa frente,
nós mantemos a nossa fé pura, genuína, verdadeira, como é a palavra dele. E aí nós começamos a ver o Filho, porque foi depois de lembrar do que Jesus havia dito, que elas viram Jesus ressurreto, que elas se encontraram com Jesus no caminho. Muitas vezes o Senhor, Ele já deu a solução para os nossos problemas. Muitas vezes Ele já deu sinais claros e evidentes de que o dia já amanheceu na nossa vida. Só que nós continuamos procurando entre os mortos, na escuridão, aquele que está vivo. A nossa experiência de salvação, ela só vai acontecer na hora em que a gente parar de olhar para toda circunstância, para toda limitação e começar a buscar olhar somente para Jesus, um Jesus ressuscitado, aquele que não está entre os mortos, aquele que está lá fora chamando, vem para fora, sai da sepultura. Onde nós temos colocado os nossos olhos na hora da tribulação? Nós estamos nos apoiando, nos alicerçando na palavra do Senhor, na palavra que Jesus nos deixou? Ou nós estamos nos alicerçando em qualquer outra coisa? Aonde nós temos, de que maneira nós temos buscado o Senhor Jesus? Jeremias 29:13 vai dizer: e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando aquelas mulheres encontraram Jesus, elas receberam uma missão: anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. E elas voltam para a casa onde eles estavam reunidos, contam o que aconteceu, e Pedro e João saem disparados de dentro da casa para ir para o sepulcro. E quando eles chegam lá, o Evangelho de João ele vai revelar um detalhe diferente de todos os outros, e que o Senhor ele deixa uma mensagem muito forte para nós ali. João capítulo 20, o versículo 6 e o verso 7 vai dizer assim: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia João, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. E aqui o Senhor Jesus ele deixa uma mensagem muito importante para nós. A pergunta que a gente faz é: por que o lenço que estava na cabeça de Jesus, ele não estava embolado lá no chão, junto com o restante dos lençóis? Eu não sei se alguns irmãos já ouviram a história, mas para a gente entender o que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele deu esses detalhes, quando Ele deixou esses sinais, a gente precisa conhecer um pouquinho da tradição hebraica. Quando o patrão, o Senhor, ele ia fazer uma refeição, o servo que preparava a refeição, preparava a mesa para aquele senhor, ele fazia tudo exatamente do jeito que o patrão, que o senhor dele desejava. Tudinho. Se ele gostava do garfo do ladinho esquerdo, ele punha do ladinho esquerdo. Se ele gostava do negócio quente, ele deixava quente. Se gostava do negócio gelado, ficava gelado. Do jeitinho que o senhor desejava, o servo fazia perfeitamente. Quando aquele senhor sentava e se alimentava, quando ele terminava a refeição, se ele não fosse voltar para a mesa,
ele levantava da mesa, pegava o lenço que ficava ali, hoje a gente usa guardanapo de papel, né? Lá naquela época era lenço. Então ele pegava aquele lenço, limpava a mão, limpava a boca, limpava a barba, fazia o bolinho com o lenço, jogava o lenço na mesa e saía. Quando o servo, porque o servo não podia ficar nem na reta do senhor dele enquanto o senhor fazia a refeição. Então ele ficava só de canto olhando, esperando o sinal, se ele podia retirar a mesa ou não. Então quando o senhor fazia aquele bolo com o lenço e jogava o lenço ali, era a mesma coisa que o senhor virar para ele e falar assim: eu terminei. Nessa hora, nesse sinal, o servo vinha, tirava a mesa e limpava tudo. Mas, se acontecia alguma coisa que o Senhor precisasse se ausentar da mesa, mas ele ia retornar para terminar a refeição, ele não jogava o lenço, ele dobrava o lenço e deixava o lenço do lado do prato. Quando o servo via aquele lenço dobrado perfeitamente do lado do prato, ele entendia que o Senhor dele estava falando: eu voltarei. Quando o Senhor Jesus morreu, ele consumou uma obra. E quando a gente vê aqueles lençóis jogados no chão, o Senhor Jesus está dizendo: eu terminei a obra que eu vim fazer. Eu fui o sacrifício perfeito. Eu liguei vocês novamente ao Pai. Glórias a Deus. Só que quando o Senhor Jesus ressuscita, ele dá início a uma nova obra, porque ele falou: eu vou para o Pai preparar morada, e quando estiver pronta, eu voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam aonde eu estiver também. Naquele momento, o Senhor Jesus consumou e iniciou uma nova obra ao mesmo tempo. Ele cumpriu a missão que ele veio fazer e ele já deu início a uma nova obra de restauração para a sua igreja. Ele vai voltar. E quando ele voltar, ele deixou o recado claro, explícito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando o Senhor Jesus voltar, que nós estejamos preparados para entrarmos na boda do Cordeiro. E que assim Ele não nos encontre no meio dos mortos ou dentro dos sepulcros, mas que Ele nos encontre no caminho, para juntos adentrarmos a boda e ceiarmos com Ele na vida eterna. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eita, refeição boa, hein? Quando eu olho para essa história, enquanto a nossa irmã pregava, a primeira pergunta que eu fiz é: por que Jesus foi parar dentro do sepulcro? Ele foi parar dentro do sepulcro porque ele se fez maldito. É isso aí. Todas as vezes que a gente se envolve com aquilo que é maldito, com aquilo que é maldição nas nossas vidas, irmãos, com aquilo que é iniquidade, transgressão, porque naquele momento Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. É inevitável nós vamos parar, você sabe aonde? É dentro de um sepulcro, é dentro de uma sepultura, é dentro de uma cova, e lá se relacionar com a prostituta. Então a gente só vai lá para dentro quando a gente se faz maldito, ou se posiciona como um maldito, ou se posiciona numa posição de maldição. A segunda coisa que eu começo a olhar acerca desse assunto: todos nós aqui somos anjos de Deus, porque o Senhor fica o tempo todo ao anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. E aquele que é um anjo de Deus, ele tem que estar na posição daqueles anjos que estavam ali quando as mulheres vieram, que estavam resplandecendo, a Bíblia diz.
E todo aquele que resplandece, irmãos, ele dá esse recado para qualquer pessoa que chegar no caminho errado, fala, porque tu busca o vivo entre os mortos. Não canse de avisar as pessoas que elas estão indo buscar Jesus no lugar errado. Isso é postura de um anjo de Deus. Seja um anjo de Deus, irmãos, na vida daquele que está vivendo um tempo de trevas, aquele que está vivendo um tempo de noite. Não deixa aquela pessoa buscar no lugar errado, aonde Jesus não está. Seja um anjo de Deus na vida de qualquer uma dessas pessoas. E o terceiro questionamento que eu olhei, eu me deparei comigo, por que foi exatamente para Maria Madalena que Deus se revelou, que Jesus se revelou no caminho? Nós aprendemos na quinta-feira que se a casa estiver vazia, o inimigo traz mais quantos? 7. E a Bíblia vai dizer que Maria Madalena tinha quantos espíritos imundos? Sudecaia, Ridecou, Manaidecan. Em outras palavras, outrora nós éramos todos como Marias Madalenas. Buscávamos Jesus, procurávamos Jesus no lugar, logo a casa estava vazia e com isso tínhamos dentro de nós mais o quê? Mas lá no caminho, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. É isso aí. Que avisemos as Marias Madalenas da vida, que está buscando o Senhor no lugar, mas no lugar certo, lá no caminho, irmãos. É lá que a gente vai estar um passo para a verdade e para tomar posse daquilo que é vida e vida em abundância para as nossas. Muitas vezes a gente olha um monte de coisa morta na nossa vida e a gente fala, pô, Deus não é comigo, Deus não é comigo, e muitas vezes a gente foi numa cova, lá no meio da prostituta, procurar onde Jesus não está. Porque o lugar que Ele está não tem trevas, tem luz. E luz é tempo de alegria. Luz não é tempo de choro, é tempo de alegria. Amém, irmãos?